sempre algum branco vai tentar dizer que a escravidão negra foi por conta da cor da pele. A escravidão não tem absolutamente nada a ver com questão de cor de pele. Sabe disso? É sobre o quê? É sobre pessoas, é uma chaga da humanidade que acontece há muitos e muitos anos. Os hebreus já foram escravizados por 400 anos no Egito. Não, todo sistema de dominação possui um mecanismo específico. Por isso, colocar tudo no mesmo bolo é anacronismo e academicamente irresponsável. Ninguém discorda que a escravidão é uma tragédia antiga e recorrente na história da humanidade, como foi citado no exemplo do povo hebreu no Egito. Mas cada caso tem as suas particularidades, porque a escala, a estrutura, as justificativas e as consequências são radicalmente diferentes. Fala galera, eu sou Gustavo Pai de 5 com as histórias dos negros que não te contaram, e isso mesmo, é refutando uma mentira que refutou uma verdade. Por mais que não seja comentado, nesse livro aqui, dos portugueses sobre a escravidão moderna no Japão, ele fala sobre 1575, onde o imperador Toyotomi Hideyoshi, ele tinha contatos com portugueses. Esse contato de portugueses e japoneses foi exatamente o que aconteceu aqui no Brasil. Levaram para lá jesuítas e começaram a fazer uma troca de armas, todo um tipo de comércio com os japoneses. Acontece que os japoneses começaram a pegar pessoas lá do Japão e começaram a traficar para as Américas, começaram a traficar para a Europa e automaticamente isso daí foi tomando uma proporção um pouco maior. O imperador da época que eu falei, o Toyotomi Hideyoshi, ele automaticamente identifica e corta laços com Portugal. Ou seja, se o imperador do Japão ele não interrompesse em 1575, aqui no Brasil, por exemplo, estaria lotado de japoneses também. E isso comprova que a escravidão ela não foi por causa da cor da pele das pessoas, não é porque elas eram negras, mas pela disponibilidade, porque senão o Japão seria também um foco, a Ásia, né, seria também um foco de pessoas traficadas e raptadas para o tráfico e para a escravidão. No finalzinho do século XV, quando o Papa Nicolau V ele pede para que Diogo Cão, sua expedição, vá e escravize todos os sarracenos inimigos da igreja, eles estavam dispostos a escravizar todos aqueles que não eram cristãos. Então a gente tinha os sarracenos, né, os mouros, né, que porque os negros eles habitaram a Península Ibérica ali durante 700 anos, então isso daí eles eram os focos, que eram os islâmicos, e os japoneses também, os asiáticos. Porém, Japão cortou laços, diferente do continente africano. Quando esse rapaz ele vem no vídeo falando sobre a questão da cor da pele, etc e tal, a gente começa a entender que por mais que tinham questões racistas, que a gente sabe que havia, né, até mesmo utilizando textos bíblicos, essa questão do negro ser inferior ao branco, ele acaba sendo muito mais divulgado quando começam a falar da abolição. Então, para justificar e manter a escravidão, eles começam a falar que os negros são inferiores aos brancos, mas isso não foi o que deu início à escravidão. Isso foi um discurso para manter a escravidão. Portanto, anacronismo é de quem fala que a escravidão iniciou por uma questão da cor da pele, e não o que o nosso amigo pastor lá falou no início. A escravidão é uma chaga da humanidade e, infelizmente, os negros, o último grupo étnico que foi escravizado. E é claro que fizeram todos os tipos de artifícios para manter essa escravidão. Mas ela não foi por causa da cor da pele negra, mas sim por uma questão que na época o continente africano era literalmente o mercado mais abrangente, porque os islâmicos, os árabes já faziam esse tipo de tráfico e, por exemplo, nas Américas, né, na Europa, eles eram a maioria cristãos e no continente africano não. Tanto que a Etiópia, um país cristão, nunca foi colonizado e também nunca teve esse tráfico de escravos tão grande como tiveram outros países do continente africano. Gostou do vídeo? Já sabe, curte, comenta, compartilha, segue a gente para mais e até a próxima.